Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Maria, da Conte Comigo Consultoria. Eu estou aqui com a Tatiana da Flow Sustentável para a gente falar sobre o projeto Lixo Zero. Um projeto incrível, muito importante, que a gente sugere às empresas que abracem e façam a diferença no seu meio. Olá, Carol, muito obrigada aí pelo convite de estar aqui com você, falando um pouco mais sobre lixo zero, algo que é um conceito fundamental dentro da sociedade, né, de hoje, né, de a gente repensar o nosso consumo e dar a destinação correta para todos os resíduos. Mas muito obrigada aí pela oportunidade. Tati, é um prazer. Eu acho que todos nós precisamos fazer a nossa parte e a gente conta com vocês, tá? Que estão aqui assistindo a gente para que façam a sua parte. E não só dentro da empresa, mas também fora dela, na sua casa, passando todo o seu conhecimento para outras pessoas e assim a gente possa cuidar da cidade que a gente vive, mora e trabalha, né? Aqui precisa continuar sendo um paraíso. Tati, vamos começar então? Vou te fazer algumas perguntas para a gente instruir aí os nossos ouvintes, tá Perfeito. certo? Vamos lá. Tati, a economia circular é um princípio para a aplicação do lixo zero? Exatamente. Quando a gente pensa em economia circular, que é fundamental a gente repensar, né, o nosso consumo, porque hoje a gente tem uma economia linear, né, que a gente retira recursos, né, da natureza para produzir produtos e esses produtos hoje estão sendo enterrados, né, como lixo, né, em aterros sanitários. Este modelo de economia é totalmente inviável, não dá mais, né? Então a gente traz, né, o conceito da economia circular, que é olhando de uma forma assim ao sistema produtivo, onde você utiliza, né, atributos, né, recursos naturais, produz produtos e esses produtos voltam ao sistema produtivo para se tornarem novos produtos, para serem reutilizados, né? E aí a gente consegue ter um ciclo natural, que é o que acontece na natureza, né? Se a gente olhar para a natureza, né, então na floresta a gente vai ver, né, as folhas que caem, essas folhas vão se transformar em adubo para o solo, esse solo adubado vai produzir, né, fortalecer as árvores, que vai produzir novas folhas, novos frutos. A gente tem que olhar para nosso modelo de vida, né, e repensá-lo e olhar para o que já acontece, né, no ciclo natural da natureza. Então, a economia circular é fundamental. Não dá mais para a gente viver sem repensar este modelo de economia. Nossa, realmente você tem toda a razão, né? E a natureza é o nosso maior exemplo, né, da regeneração. Aqui eu não sei quem acreditou ou não, mas Deus criou, né, e é perfeito. Então tudo se refaz, né? Volta para o solo e começa de novo um novo ciclo. É perfeita a natureza. E a gente está aqui, né, fazendo o imperfeito, Pois é, estragando tudo. pois é, a gente tem que mudar isso, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade de altíssimo consumo, onde cada vez mais nós somos estimulados a consumir mais, né? E consumir, às vezes, muitas coisas assim que não são necessárias, por isso repensar é importante. E é esse autoconsumo sem pensar no que fazer depois, né? Então a gente tem várias empresas desenvolvendo novos produtos, mas não pensando no ciclo total desse produto, né? Que tipo de embalagem que eu estou usando, que tipo de material que eu estou usando, se esse material realmente ele é possível de ser reciclado, se é possível de ser compostado, reutilizado, né? Como é que esse produto vai chegar para o consumidor final, né? Então a gente precisa olhar isso desde lá da indústria. A indústria tem uma responsabilidade muito grande, né? E o consumidor tem a responsabilidade de escolher, né? Ao escolher determinado produto, ele olhar para esses critérios e ter a responsabilidade depois da destinação final, porque sem isso a gente vai cada vez mais enterrar, né, retirar recursos da natureza, produzir produtos e ficar enterrando em aterros sanitários que estão cada vez mais lotados, não há mais espaço, né, e isso é totalmente inviável. Nossa, muito sério. Tati, então perfeito, porque o programa Lixo Zero é um conceito né, inspirado nos ciclos naturais da vida, onde tudo é transformado em outros recursos, sem desperdícios e sobras. Maravilhoso. E agora, explica pra gente quais os objetivos do programa Lixo Zero. O programa Lixo Zero, ele é um conceito visionário, né, onde a gente traz esse repensar do consumo para a gente conseguir, então, destinar
a menor quantidade possível para os aterros sanitários. Então, o zero como visão, né, ética, né, de a gente seguir, é de a gente enviar, então, no máximo 10% de tudo que a gente está gerando num local, no estabelecimento, no hotel, no restaurante e tal, numa cidade, né, para os aterros sanitários. Os outros 90% eu estou reciclando, eu estou compostando, eu estou reutilizando. Né? Então, essa é a visão do conceito, que passa por um repensar, né, do nosso consumo, né? De um reduzir a geração, que é super importante, é a gente reduzir. A gente está gerando muita coisa desnecessária, né? Então, reduzir, repensar, reutilizar, reciclar, né? Compostar e aí destinar adequadamente esses resíduos aí para os locais ambientalmente corretos. E tudo isso passa por um processo de educação, né? Educacional, tanto com os colaboradores, com consumidores, né? Com a cidade, com os empresários. Esse processo educativo de consciência ambiental é fundamental. Então é isso. Então o conceito lixo zero, ele se propõe a isso, né? De a gente desviar mais de 90% dos resíduos do aterro sanitário. O que é fazer girar a roda diferente do que está girando, porque hoje, por exemplo, a gente tem aqui no nosso município, em maioria das cidades do país, que 97% de tudo que é gerado no município vai para aterros. Só 3% está sendo reciclado. Isso no geral do Brasil como um todo. Nossa, que loucura. Então, a gente tem que mudar essa roda, tem que girar ao contrário para a gente conseguir desviar do aterro aí mais de 90%. Vamos dizer que é um desafio, né? Bem grande, porque hoje está ao contrário do que se pretende. Então, a gente realmente precisa fazer a nossa parte, né? Aqui dentro, entender o programa. A gente está aqui explicando o porquê deste programa. Então, a partir do momento que a gente entende o porquê, a gente está reconhecendo a necessidade de fazer parte desse programa, né, pessoal? Então, a Tati está aqui mostrando para a gente o quão valiosa é a sua atitude, né, na hora de pensar em comprar, em descartar e aonde que isso vai levar, tá certo? E, Tati, conta aqui pra gente quais seriam as etapas que a empresa precisa seguir e realizar até chegar ao objetivo do lixo zero, né? Então, a gente assim, tem que proibir alguma coisa, mudar. Como que é para a empresa poder se adaptar e chegar nesse 10% aí de resíduo apenas? Perfeito. O primeiro passo é o quê? O diagnóstico. Né? Então a gente faz o diagnóstico do local, onde a gente vai entender tudo que é gerado, né, de resíduos naquele espaço, para ver o que é possível de reduzir, né, essa geração. Então, por exemplo, identificando materiais como plástico de uso único, que isso a gente deve não utilizar isso dentro do estabelecimento, identificando outros tipos de materiais que na cidade não são possíveis de serem reciclados, como algumas embalagens metalizadas, sachês, né? Esse tipo de embalagem, assim, sachê de sal, de açúcar, tal, que são embalagens que são não há necessidade. Então, a gente está gerando uma embalagem de forma desnecessária. Então, a gente vai fazendo a categoria, vai identificando, né, através do diagnóstico, onde a gente pega todos os resíduos daquele local através do estudo de gravimetria, né, e identifica por tipo, quantidade, né, e vendo para onde está sendo destinado. Com esse diagnóstico em mãos, né, a gente consegue, então, fazer um plano de ação para, então, identificar o que é possível, então, de a gente reduzir, de a gente repensar, de a gente enviar, então, para reciclagem, né? Enviar para compostagem e a menor fração possível que a gente vai enviar para o aterro sanitário, que deve ser no máximo 10%. Mas o diagnóstico é fundamental. Aí, com o diagnóstico, a gente faz esse plano de ação, com o plano de ação, o plano de execução, acompanhamento, até chegar na possível certificação
certificação Lixo Zero, que é algo super interessante, valioso, né, que o Instituto Lixo Zero propõe, certifica, que é quando você já conseguiu implementar o programa como um todo e pode ser certificado por uma certificadora que tem nível internacional, né, que segue todos os padrões internacionais, para criar mais um valor agregado para o seu negócio, para o seu estabelecimento. E mostrando, né, para o mercado, né, que há uma preocupação do seu negócio com a questão da sustentabilidade, com a questão socioambiental. Nossa. Então, na verdade, com esse diagnóstico, você vai orientar os gestores da empresa o que ele vai poder tirar, eliminar, substituir, né? E a partir daí você também precisa, depois do diagnóstico, você também vai precisar treinar a equipe, é isso? Exatamente, exatamente. Nesse plano plano de ação, de execução, a gente vai fazer essa capacitação da equipe, que é fundamental. A equipe precisa estar o quê? Bem capacitada, conhecendo o conceito lixo zero, conhecendo o porquê de fazer essa separação, porque daí a gente, fazendo esse diagnóstico, a gente vai passar a fazer essa separação correta de cada tipo de resíduo. E aí toda a equipe precisa estar bem orientada para saber como fazer isso e orientar os seus hóspedes, clientes, né, os consumidores, tal, para essa separação. Então, essa capacitação é fundamental. E o engajamento, né? Então, por isso que as visitas constantes, né, de reforçando o conceito, de fazendo palestras, né, de passando conteúdo, né, para a equipe, fortalece esse engajamento e conhecimento de toda a equipe do local, para a gente conseguir alcançar as metas lixo zero dentro do estabelecimento. Não, perfeito. E, na verdade, nem é tão difícil. Se a gente for ver, a gente separa ali, são os rejeitos, certo? Os orgânicos e os recicláveis. Então, esse seria o básico aí para a equipe tá empenhada em fazer, Tati? Exato. A gente chama de, no mínimo, 3. Então, a separação de no mínimo 3. Tá. Então, o que já é um grande avanço a gente fazer essa separação no mínimo 3, que geralmente a gente faz separação de 2, né? Ou, às vezes, uma que é todo o lixo misturado, ou o reciclável e o rejeito, mas aí do rejeito vai o orgânico. Quando você faz em 3, você tira a fração do que é resto de comida, cascas de frutas, verduras, que são os orgânicos compostáveis, e acondiciona num local que vai ser destinado para compostagem. Isso já é uma grande vantagem, porque o orgânico compostável, ele representa geralmente em torno de 50% de tudo que é gerado. Isso tanto em casa, em restaurantes, né, em hotéis. Às vezes em hotéis e restaurantes até é uma fração muito maior, chega a 60%, 70%. Então, retirando isso, a gente tem todo aquele reciclável seco, né, organizado para a gente destinar para a cooperativa de reciclagem. Tá? E aí, aquilo que não é orgânico compostável e não é reciclável, que daí seria o lixo de banheiro, essas outras embalagens tipo insufilme, que às vezes, né, acaba se utilizando, aqueles plásticos muito moles, assim, que se desfazem muito rápido, embalagens de balas, né, que são metalizadas, isso, infelizmente, vai como rejeito. Mas o reciclável, aí vai tudo, que é metal, vidro, plástico, papelão, até aquela embalagem de pizza, né? A tampa da embalagem de pizza a gente consegue reciclar. O fundo da embalagem que está sujo, né, com gordura, a gente consegue compostar. Então a gente faz essa separação. Excelente. Então a gente consegue separar. Aí no mínimo nessas 3 frações. Tá. E deixa eu te perguntar, que eu sempre vejo por aí, aquela marmita de isopor. Isso, é reciclado ou é lixo? O que é a marmita ou isopor? Perfeito. O isopor, tecnicamente, ele é um material que é possível de ser reciclado. No entanto, ele precisa de ter um local, né, na cidade que recebe e consegue destinar para a indústria para reciclagem. Até pouco tempo atrás, a cooperativa, por exemplo, aqui de São Sebastião, não recebia o isopor porque não estava encontrando comprador. Recentemente, eles passaram a receber esse isopor e conseguiram um comprador para enviar para reciclagem. No entanto, precisa receber esse isopor limpo. Então, se você consome a marmita, ela depois precisa ser lavada para daí você colocar para reciclagem. Se você colocar a marmita com restos de comida, aquele isopor não poderá ser reciclado.
Tá? Então ele acaba indo como rejeito e acaba contaminando outros materiais que poderiam ser altamente reciclados, como vidro, lata, tal. Mas aí você perde tudo. Acaba perdendo tudo. Então por isso que assim, o ideal é não consumir com isopor. Preferencialmente, né, evitar não usar o isopor. Se usar, lavar e aí colocar na reciclagem. Tá. E se esse isopor estiver manchado, que nem porque de vez em quando a gente lava, mas ele ainda fica com mancha de algum molho, alguma coisa, mesmo com a mancha ele segue sendo reciclado? Mesmo com a mancha, ele segue sendo reciclado se ele for limpo. Limpo, tá? Importante estar limpo. Estar limpo. Tá. Outra dúvida, aquele paninho de limpeza que normalmente usa dentro da cozinha e também muitas vezes em hotel as camareiras usam, que é um Perfex de rolo. Esse também é reciclável? Não, esse não é, ele vai como rejeito. Então esse paninho tipo Perfex, esses paninhos, infelizmente eles não são possíveis de serem reciclados. Tá? Nossa, é lixo. Ele rejeito, né? Não é lixo, é rejeito. Exato, né? ele vai como rejeito. O que puder usar, tipo papel toalha, a gente consegue até compostar ele, né? Tá. O papel toalha, guardanapo de papel, tal. Mas esses paninhos, que em alguns casos são necessários, né? Infelizmente, a gente ainda não tem uma outra opção, ele acabam virando rejeito. Tá, então o ideal era, não sei, trabalhar com um pano que a gente lave mesmo e reutilize. Perfeito. Ou usar o papel toalha, Exato. né? Tá. E de tudo isso, né, que a gente está falando aqui, dentro das empresas, quando você vai aplicar o treinamento, o que é o mais desafiador, né, todas essas etapas? O que você, pela sua experiência, o que é mais desafiador para que aconteça, para ser realizado? Eu acho que assim, o primeiro passo é que as pessoas precisam se sensibilizar da importância disso, Tá. sabe? A gente precisa, como sociedade, entender o momento que nós estamos vivendo, assim, que não dá mais. A gente não tem mais tempo, né? Não tem mais tempo, não dá mais para aceitar ficar enterrando 97% de tudo que a gente está produzindo e achar isso normal. Se a gente pudesse, infelizmente, esses aterros sanitários, eles são longe, né, em locais distantes, acaba que a gente não vê. Mas a gente vê aqui, por exemplo, subindo aqui para Santos, se você olhar assim, um pouco na montanha, você vai ver que tem um aterro sanitário lá, que recebe muitos resíduos de Cubatão, de Santos, e esse aterro já está praticamente lotado. E eles estão procurando outros locais. O aterro, o que é? Um espaço onde um buraco onde você vai enterrando todo o lixo da cidade, né? E claro que com essa forma de ter esse cuidado, sendo aterro sanitário, você impermeabiliza o solo, ter o cuidado com a geração do gás, porque o aterro ele gera o gás metano, que é um gás extremamente poluente e um dos gases também causadores de efeito estufa. Né? Então, quando a gente está falando de lixo, a gente está falando também em questões de emergências climáticas, porque o lixo que a gente produz, ele também está afetando, né, a questão de aquecimento, né, global. Se a gente olhar para isso e ver, assim, não dá mais, é totalmente insustentável você ficar enterrando lixo, porque aquele aterro ele vai ficar sem possibilidade de uso durante, assim, centenas de anos. Porque ele é local extremamente instável, você não pode construir em cima. Ele é local perigoso, porque esse gás metano pode explodir o local. Né? Então, o que a gente vê em todas as cidades, assim, não tendo mais espaço para colocar lixo. Isso não dá mais para viver assim. Aqui a gente está falando de São Sebastião, antigamente levava o seu lixo para a cidade de Tremembé. Tremembé, o aterro se lotou, agora é Jambeiro. Jambeiro também está numa fase de chegando no seu limite. Então a gente vai, a cada momento, enterrando nosso lixo. Isso não dá. Porque não tem jogar fora, né? Jogar fora para onde? É fora da sua casa. Exato. Mas não é fora do planeta, né? Exatamente. Que é onde a gente vive. Exatamente. E aí algumas pessoas trazem algumas soluções. Vamos queimar o lixo, vamos incinerar. Vários estudos mostram que quando a gente queima esse lixo, quando a gente leva para incineradoras, a quantidade de substâncias tóxicas que são liberadas para a atmosfera são enormes. Então, assim, a gente está produzindo algo, por exemplo, né, quando você pega separado o orgânico, né, o vidro, o plástico, tal, tudo separadinho, isso aqui tem uma destinação correta, volta para o sistema produtivo, né, a gente tem essa economia circular. Se você mistura tudo isso, isso aqui vira algo,
extremamente contaminante, entendeu? E aí você queima isso, vai produzir gases extremamente cancerígenos, né? Que por mais que se use filtros, esse filtro depois você tem que dar uma destinação para o que você filtrou, e aí você vai colocar onde vai enterrar ele, e ele não é 100%. Então a gente precisa mudar esse rumo, né, para algo que é muito mais simples, muito mais eficiente, olhando para o ciclo natural da natureza, né? Tipo, quando a gente fala de orgânico, essa riqueza que é o resíduo orgânico, né? As cascas de frutas, verduras, casca de ovo, borra de café, os resíduos cozidos, né? Tudo isso pode ser compostado. Até osso, né, Até Tati? osso, peixe, carne, alimentos, né, arroz, feijão, tudo isso, no processo da compostagem, as bactérias e fungos que estão presentes aí no ambiente, na terra, né, vão transformar aquilo em adubo. E aí, esse adubo é usado de novo para nutrir o solo, para produzir de novo alimento. Quando a gente olha para a compostagem, é um exemplo bem prático de a gente ver a economia circular funcionando. E a gente precisa disso, a gente precisa adubar mais o solo. Os solos estão cada vez mais carentes. Né? Não sei se você sabe, assim, da onde que vem os fertilizantes químicos que são utilizados na agricultura? Você tem ideia? Químico, não, né? Porque os na verdade fertilizantes. não é do cocô da vaca? Então, na verdade, esses fertilizantes, que a maioria são utilizados pela agricultura, vem nitrogênio, fósforo e potássio. NPK, que todo mundo fala, eu compro, né, fertilizante NPK. Tá. Esse fósforo e esse potássio vem da mineração. Ou seja, vem de rochas. E da onde que vem essas rochas? Não, e a maior parte não está no Brasil. Então vem de países como Rússia. Não sei se você se lembra, teve um momento que estava, né, guerra na Rússia tal, e aí o Brasil, nossa, vamos ficar sem fertilizante. Como? Você tem que trazer da Rússia. Nossa, e a gente tem aqui, se for pensar, e a gente tem aqui de graça. Se a gente conseguisse, como país, né, e como cidade, começando por cidade, começar a destinar todo o nosso resíduo orgânico para a compostagem, a gente poderia suprir essa necessidade de NPK, porque nesse composto orgânico tem NPK, para nutrir o solo para a agricultura. Então a gente tem que ter um novo olhar assim para a economia, né? Com e aí, certeza. Empresários que estão, né, com esse intuito de investir no lixo zero, eles têm um papel fundamental nisso, porque e o seu papel também, né, que você está me trazendo aqui para falar sobre isso, porque a gente começa a girar a roda ao contrário, a gente começa a trazer, olha gente, vamos repensar o nosso modelo de consumo. Não faz sentido ficar trazendo coisas da Rússia aqui para nutrir o solo, sendo que a gente pode estar fomentando isso através de compostagem claro, local. sem contar que isso também aumenta o custo do alimento, né? Porque trazer da não é barato. E aí a Rússia entra em guerra, a gente, né, ficou naquela situação que eu me recordo, eu acho que, né, vocês também devem se recordar. E Tati, mas assim, então o maior desafio mesmo é conscientizar e sensibilizar as pessoas. Exato. Da importância. Esse é o maior desafio. Eu acho que esse é o maior desafio e é o primeiro passo. A partir do momento que a pessoa se sensibiliza e se conscientiza de que isso é importante, é necessário, aí as outras etapas, elas fluem. Tá. Né? Mais simples. Elas fluem, elas seguem, né? Então, por isso que essa sensibilização, o primeiro passo dessas conversas, treinamentos, né? Que o treinamento começa com a sensibilização, depois entendendo, né, do porquê é importante, o que fazer e como fazer, né? Então, primeiro com porquê, depois o que e como a gente consegue fluir nessa em todo esse programa Lixo Zero, que passa a ser, né, seja um hotel, um restaurante, qualquer estabelecimento, ele passa a ser um fomentador disso, ele começa, né, a irradiar esse conceito. Claro. Porque esse colaborador que trabalha lá, ele vai voltar para casa e ele vai levar esse conceito, ele vai repensar na maneira como ele está separando seus resíduos. Seja o cliente que passa nesse local e vai falar assim, puxa, que legal, aqui ele separa os resíduos, né, dessa forma, né? Puxa, ó, estou recebendo aqui um composto feito aqui no próprio hotel, né? Ele passa a repensar. Então, você passa a ter um núcleo de conscientização e sensibilização da própria sociedade. Claro, ele quer fazer parte e aí, né, ele vai dividir isso com as outras pessoas. E Tati, mas a gente está falando aqui, né, dos resíduos. Agora, e os fumantes?
Como é que faz? Né? Porque a bituca, ela é terrível, né? E o que se faz com essa bituca? Muito bem lembrado falar das bitucas, porque a bituca é um resíduo pequenininho, né, que pouca gente dá importância a ela. Mas é um resíduo extremamente tóxico, né? Cada bituca contém mais de 7 mil substâncias tóxicas e tem estudos recentes que mostram que às vezes meia bituca já é capaz de matar animais marinhos, né? Nossa. Então, assim, ele causa um dano, né, para a questão ambiental muito forte. Então, além de ser uma questão de fazer mal à saúde, mas assim, cada um escolhe, faz as suas escolhas, e a gente não está falando disso, a gente está trazendo um componente ambiental. Então, a partir do momento que o fumante fuma, ele deve dar a destinação correta. E a destinação correta, hoje já existe tecnologias, né? Por exemplo, tem a empresa Poiato Recicla, que oferece essa tecnologia da reciclagem das bitucas, seguindo um processo que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Brasília, que retira tudo que é tóxico das bitucas e consegue transformar numa massa celulósica para fazer papel artesanal. E essa massa é entregue para instituições sociais, como a PAI, artesãos locais, que fazem produtos, o que gera renda. Então você tem uma destinação ambientalmente correta para as bitucas e tem um componente social também ao entregar essa massa para instituições sociais que fazem produtos. Não, perfeito. Agora, então as empresas elas precisam também estar em contato, né, entrar em contato com a Poiato, por exemplo, que faz esse trabalho, porque na cidade a gente não tem isso. Que nem a gente vai destinar os recicláveis, a gente não tem como mandar as bitucas para o mesmo lugar. Perfeito. Então, as cooperativas de reciclagem, hoje, elas não recebem as bitucas. Até porque teria que ter um condicionamento separado para isso, né? É um outro esquema. Por ser tóxico. Ser tóxico. Imagina, é um resíduo pequenininho. Como é que naquele monte de resíduos eles iriam separar a bituca? Fica realmente inviável. Então, por isso que ela deve ter o quê? Um local específico para se colocar as bitucas. Tá. Né? Primeiro passo. Então, esse local é só para bituca. E aí, depois, onde eu vou destinar? Se eu tiver só um local específico para bituca, mas tirar de lá e colocar no lixo comum, essas bitucas vão cair no aterro sanitário. Ou seja, elas vão contaminar aquele aterro, vão contaminar o solo, então a gente acaba tendo esse componente tóxico. Agora, se eu condiciono um local específico e consigo enviar para reciclagem, como a Poiato oferece, aí eu consigo ter um resultado ambientalmente correto e social, porque ainda vai se transformar num produto que vai gerar renda, né, para instituições sociais. Então é isso. A bituca tem que ter uma destinação correta, específica para ela, né? Separada dos outros tipos de resíduos. Tá. E sobre, você falou agora, né, de gerar renda, os aterros não geram renda nenhuma, né? Então tem aquelas pessoas, aquelas crianças, muitas vezes, ficam ali catando lixo, né? Uma tristeza. Mas aonde a gente, né, numa cidade como a nossa, São Sebastião, que tem o local de descarte correto, como que funciona? Esse pessoal, ele recebe alguma renda? Como que é? Como que funciona isso aí? Perfeito, bom você falar sobre isso, que eu acho que é muito importante a gente conhecer mais sobre a cooperativa de reciclagem de São Sebastião, que é a Copersus. A cooperativa, onde ela está localizada, lá perto da rodoviária, futuramente vai lá para o Jaraguá, um espaço que a prefeitura está destinando. E é uma cooperativa onde tem 26 famílias que trabalham fazendo o quê? A triagem de todos os resíduos recicláveis que chegam até eles através da coleta municipal. Então, a prefeitura tem o contrato de coleta de lixo, um caminhão que coleta o rejeito, né? Tá. Todo o lixo, e os recicláveis. Então, a prefeitura coleta e aí leva na cooperativa. Exatamente. Que é também da prefeitura? A cooperativa, a cooperativa não é da prefeitura, ela é independente. Mas ela tem um termo de contrato assim, com a prefeitura e a cooperativa, firmaram recentemente até um contrato, onde hoje até os cooperados estão recebendo um valor pela triagem desses resíduos. Então, é algo muito benéfico que eles alcançaram recentemente. Mas a cooperativa é totalmente independente. Tá. Então, eles têm o seu CNPJ independente, né? Antigamente, eles só recebiam os recicláveis, triavam
vendiam e a renda deles era só dessa venda. Só que o valor ainda da venda é muito pequeno para sustentar essas famílias. O preço desses materiais tem tido muita variação de mercado. Então, o plástico, o papelão, né, o vidro, infelizmente tem tido muita variação aí no mercado. E como forma de maior segurança e pelos serviços que eles prestam, já está começando a acontecer isso em vários municípios, e São Sebastião conseguiu fazer isso neste ano, que é de ter um contrato específico com a cooperativa, onde eles ganham por tonelada de resíduos recicláveis que foram, né, triados. Então, isso trouxe um benefício importante, assim, para eles, em termos assim de renda, em termos de respeito pelos trabalhos que eles fazem, porque é um trabalho extremamente valioso para nós, para o município. E então a renda deles vem hoje tanto da venda como desse valor que a prefeitura repassa. E hoje, assim, eles estão conseguindo ter uma estrutura muito legal, assim, eles conseguiram novos equipamentos, sabe? Trouxeram até essa questão do próprio isopor, né? Que é uma novidade. Isso, começaram a procurar outros compradores para poder atender melhor, assim, a cidade com todos os resíduos que são gerados. Então, assim, é extremamente valioso para a gente valorizar o trabalho deles. Só que está chegando ainda pouco material para eles. Eles têm capacidade de triar muito mais do que eles recebem. Nossa. Então, nós, como consumidores, precisamos conseguir separar mais os nossos resíduos, e grandes geradores como hotéis, restaurantes, né, grandes eventos, precisam ter essa preocupação, porque são grandes geradores, de que esses recicláveis realmente estejam separados e estejam encaminhados para eles, né, via a coleta municipal, ou, se for possível, entregar diretamente para eles também, porque é possível, porque eles reclamam que hoje a capacidade deles de triar ainda é muito maior do que eles estão recebendo. Então, eles poderiam estar trabalhando muito mais. Então, depende então de nosso material reciclado chegar para eles. E o lixo, né, o reciclado que está lá na Costa Sul também vem para essa mesma cooperativa. Exatamente. Então, São Sebastião inteira vem para essa cooperativa, ou seja, São Sebastião tem, não sei, 100 quilômetros aí de extensão, e mesmo assim eles estão com tempo sobrando porque as pessoas não separam lixo. Pois é. Tem várias questões que estão acontecendo em relação a isso. Não separam, às vezes tem falha na coleta, tem várias coisinhas que precisam ser trabalhadas. Mas o importante é que todo munícipe saiba que existe uma cooperativa que atende todo o município, e que nós precisamos ter certeza, né, que esse material chegue para eles, né, e valorizá-los, porque hoje pouca coisa está chegando para eles, e eles têm capacidade de trabalhar muito mais. E quanto mais eles trabalharem, quer dizer, mais plástico está voltando para o sistema produtivo, mais vidro está virando vidro de novo, mais metal vira metal de novo, né? E quanto mais assim, os grandes geradores, eventos, né, tiverem esse trabalho, né, com conceito lixo zero, a gente garante também pela separação que mais materiais vão chegar para eles. Tá. Ótimo. Só que a nossa parte, falando sobre, enfim, a gente precisa reduzir, reutilizar, reciclar, mas também tem economia de água, de luz, né? Então, cuidar do planeta em tudo. E você tem outras ações que você pode indicar aqui para a gente sobre economia de água, luz, ou alguma outra coisa que você acha que seja importante dividir? Perfeito. Eu acho que a questão da água é uma coisa que a gente deve olhar com muito cuidado, né? Porque a gente está vivendo um momento assim de emergências climáticas, as estiagens vão ser cada vez mais prolongadas. Então, se a gente não olhar com cuidado e não consumir com cuidado a água, vai faltar água, né? Por mais que a gente mora no município, né, pensando aqui em São Sebastião, que tem muitos rios, que chove bastante e tal, acaba que essa água toda ela escorre para o mar. Então, a gente não tem local para armazenar essa água. Então,
chove bastante, mas essa água escorreu para o mar. Né? E as secas, né, cada vez mais prolongadas. Então a gente deve pensar em formas de reduzir o consumo de água, usar com cautela. Existem vários equipamentos até que você pode reduzir, né, esse desperdício de água em termos de torneira, né, de chuveiro. Eu acho que são coisas extremamente interessantes de se investir no estabelecimento para reduzir o desperdício, de ficar aquela torneira ligada, né? Super forte, né? Acho que a gente coloca algo que minimiza, né, essa quantidade de água que sai. Exatamente. Tem uns equipamentos até que assim, a água sai com menor volume, mas com pressão. Sim. Então ela atende a que você precisa, mas com menor volume. Então, para você economizar água. Tá. Né? Então, acho que isso é super válido. Né? A questão de energia, quanto mais a gente pensar, por exemplo, em utilizar fontes, né, de energia solar, né, são extremamente benéficas. Né? Então, a gente já tem tecnologias cada vez mais acessíveis, né, de utilizar, né, placas fotovoltaicas para, né, produzir energia elétrica, aquecimento solar, né, são super benéficos e eu acho que super interessante de se investir. E pensar formas de a gente diminuir, né, as emissões de carbono, né? Porque hoje o grande problema é a grande emissão de carbono. Então, o que a gente puder evitar em termos dessas emissões, seja através em termos de transporte, né? E a gente está falando do lixo, está relacionado com isso também, mas olhar nessa questão das emissões e poder, de alguma forma, ajudar na restauração, né, das nossas florestas. Né? Então, o que a gente puder pensar em formas de restaurar, de plantar cada vez mais, na hora que estiver construindo, né, um determinado estabelecimento, olhar com muito cuidado, né, na construção, assim, o que eu posso evitar de retirar árvores, né? Cada árvore ela tem um serviço ecossistêmico, né? Então, às vezes a gente está tirando muitas árvores assim que são centenárias e está plantando mundinhas para compensar, mas essas mundinhas vão demorar muitos anos para compensar aquela árvore centenária que foi retirada. Então, olhar com muito cuidado para isso no processo construtivo, né, para evitar de retirar árvores e plantar mais árvores. O que eu posso, no meu estabelecimento, plantar árvores? A gente precisa cada vez plantar, porque a árvore ela tem um papel extremamente importante, né, em termos de absorção de carbono, né, de todo o componente do solo, de evitar até essa questão, um solo com mais árvores, né, mais componentes arbóreos, você vai evitar dessa água, quando chove, né, de estar arrastando, né, todo aquele solo, os nutrientes daquele solo. Tá. Então é super importante isso. Olhar para a questão do esgoto, né? Eu acho que assim, é fundamental pensar na hora também de estar construindo seu estabelecimento, pensar a forma que eu vou tratar esse esgoto. Então, porque nem toda a cidade de São Sebastião tem rede de esgoto, então ainda existe muita fossa. Exato. Então, infelizmente, a gente não tem em bairros assim extremamente populosos, né, como Maresias, ainda a gente não tem. Mas existe, eu acho que assim, o que a gente pode fazer de forma assim, olha, independente, porque já tem tecnologia de a gente fazer tratamento de esgoto ecológico com biodigestores, que a gente pode ter dentro do local, né, um sistema fechado para tratar aquele esgoto, então você assumindo a sua responsabilidade. Né? Ah. Então, de uma forma descentralizada, mas tratando o esgoto de uma forma ecológica e com tecnologia. Eu acho que você falou aí, perfeito o que você disse, assumir a responsabilidade. Porque se cada um de nós assumirmos as nossas responsabilidades, a gente vai minimizar, né? A gente vai estar fazendo a nossa parte. Então, isso é muito importante, a gente fazer a nossa parte, né? Qual a minha responsabilidade nisso tudo que está acontecendo e que eu posso não evitar, né? Mas com certeza diminuir, porque evitar vai ser difícil, mas a gente diminuindo, né? Já é uma grande ajuda. E agora, Tati, para a gente finalizar aqui, os colaboradores, né? Porque esse projeto Lixo Zero, ele está dentro das empresas. Então, eu acredito que depois aqui da nossa conversa, a equipe tenha entendido bem o projeto. De qualquer maneira, a Tati fica à disposição para responder aí qualquer dúvida. Eu também fico à disposição, tá? Mas a pergunta é assim, muitas vezes eles perguntam assim para mim, como que eu vou abordar o cliente para falar sobre
esse cuidado com o lixo? Para falar para ele, olha, o senhor precisa separar o lixo, né? Então, atenção, ali estão os locais de descarte dentro do seu quarto ou aqui no nosso restaurante. Como que esse funcionário, esse colaborador vai abordar da melhor maneira esse cliente? Sempre de uma maneira muito educada, gentil, né? Mas ajudando ele, orientando melhor esse cliente sobre a destinação. Trazendo assim, né, essa preocupação de que o local, seja o restaurante, seja o hotel, é um local lixo zero. Então, quando ele chega no local, ele tem que entender isso. Eu estou me hospedando, eu estou vindo, né, num restaurante, né, que tem essa proposta lixo zero. Ele estando lá, ele precisa, né, ter as melhores orientações para que ele seguir dentro dessa orientação lixo zero. Então é importante cada colaborador estar bem orientado de como, né, abordar esse cliente, falar de uma maneira educada e gentil, né, mas trazendo de uma forma até assim, bem leve, né, explicando para ele, olha aqui, puxa, eu tô vendo que você está consumindo aí determinada coisa, olha aqui, você lembra que a gente é um hotel, lixo zero, um restaurante, olha, quando você terminar, a gente tem esse local específico aqui para você destinar. Ah, olha, tô vendo que você está comendo aqui determinada fruta, puxa, olha, depois você pode colocar nesse local que a gente vai virar adubo, e sabe que a gente faz compostagem, e esse adubo, depois até no final, quando você sair do hotel, você pode levar um pouquinho de composto, né, para casa. Então, de uma maneira leve, gentil, assim, e conversando com o cliente sobre as práticas, né, lixo zero daquele espaço. Né? Ah, perfeito. Porque o que acontece? Já me relataram que o hóspede, muitas vezes, hóspede e clientes, né? Falou assim: ah, mas eu queria canudo. E a gente, né, tem uma prática é cortar os canudos, né, Tati? Tipo, Sim. Lógico, eu ainda tenho os de papel, mas muita gente não gosta e acaba não colocando. É. E aí esse cliente, esse hóspede, ele olha meio torto que não tem o canudo de plástico. E aí, o que você orienta? A gente está trabalhando com algumas quebras, né, de paradigmas, de práticas, de hábitos. Então, assim, tem esses desafios, né? Mas eu acho que o hotel, ele deve se manter, o estabelecimento se manter dentro da sua proposta, né? Perfeito. Eu acho que não dá para a gente ceder, né? Porque, assim, ceder é sair daquele conceito que a gente está se propondo. Então, de novo, colocando de uma maneira gentil para ele, olha, realmente a gente não tem canudo, porque canudo é um material que a gente não consegue reciclar, que a gente não consegue dar a destinação correta. Por mais assim, existem essas outras opções, né? Eu acho que assim, atende mais para às vezes algum público específico, tipo, uma pessoa idosa que tem dificuldade, entendeu? Alguma coisa específica. Mas se não, assim, vamos mudar o nosso hábito, né? Vamos experimentar uma outra forma de consumir, né? Porque isso está dentro dessa proposta que a gente está se colocando. Sim, Né? sim. Então, eu acho que sim, não há necessidade de ceder, né? Talvez pensar em algumas soluções tipo reutilizáveis, né, que possam ser feitas. Existe até alguns canudos de macarrão também. Tem acho que também de bambu. De bambu. Tem os reutilizáveis que são de inox, né? Que as pessoas Isso. podem carregar na bolsa, inclusive. Isso. Tá. A gente buscar outras soluções, né? Exato. Tem até de cana-de-açúcar, que tem depois você come, né? Sim, então, esses que são comestíveis são bem interessantes, porque até você pode comer depois, colocar né? no drink. Colocar no drink, né? Algo diferente que vai valorizar até a bebida, né? Exato. Mas não ceder eu vou ter alguns de plástico aqui para atender. Não. Acho que assim, se a gente escolhe esse caminho, a gente tem que se manter nesse caminho. No propósito, no né? Propósito. Seguir, se manter no nosso propósito. Manter o propósito. Perfeito, eu concordo com você. Olha, eu acredito que eu não tenha mais dúvida nesse momento. Não sei depois se a equipe vai mandar alguma coisa pra gente, né, para você que você possa responder. Mas você acha interessante colocar mais alguma coisa, de repente, que a gente não abordou aqui na nossa conversa? Você acha que ficou alguma coisa para trás? Eu acho que só salientando, né, que eu falei sobre a separação das 3 frações, mas lembrar que existe outros resíduos, né, tipo eletrônicos, lâmpadas, né, que também deve ter sua destinação correta. Então é importante que no espaço a gente até fala assim, vamos construir uma estação lixo zero, que é um espaço onde a gente vai organizar
todos os tipos de resíduos. Cada um tem o seu espaço, né? Porque as lâmpadas, elas têm que ser destinadas para um local que recebe lâmpadas, né? Que a gente tem, aqui tem por um acordo setorial, a Reciclos recebe essas lâmpadas, né? E até a gente tem locais tipo Hidrel, assim, que recebem. Os eletrônicos também, né? Até a Secretaria de Meio Ambiente, ela recebe, né, os eletrônicos que depois utiliza numa campanha para produzir computadores e tal. Então, A questão dos remédios, né? Remédios. Que a gente leva também nas farmácias, né? Recebem, né? Os Exato. remédios e aquelas cartelinhas que também são super tóxicas. E a gente precisa também descartar nas farmácias, é isso, Exato, Tati? exato. Por isso que na estação lixo zero tem que ter um espaço para isso. Então, ó, vou colocar resíduos de remédios aqui, as lâmpadas, os eletrônicos, as pilhas. Então, pilhas também separadinha, porque também aqui, por exemplo, a gente encaminha aqui para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, cada resíduo tem o seu espaço. Por exemplo, óleo de cozinha também deve ter um local separado para óleo de cozinha, que também tem uma empresa que recebe esse óleo. Ele passa retirando, né, aqui na cidade. Exato. Em hotéis, restaurantes, eu sempre vejo. Isso, ele passa retirando esse óleo e até, em alguns casos, ele devolve com alguns produtos, né, de verdade. limpeza e tal. Então, isso deve ser tudo acondicionado em espaços separados, né? Então, o conceito lixo zero traz isso, dessa organização. A gente precisa organizar. O lixo é quando está tudo misturado. Mas quando a gente passa a organizar, em cada um ter o seu espaço, e desse espaço eu destino cada um para ter uma destinação correta, aí eu consigo trabalhar melhor o que? A economia circular. Aí eu consigo fazer esse ciclo que essa pilha volte para o sistema produtivo, as lâmpadas, né? E tudo, né? Os eletroeletrônicos, que daí pode também, cada pecinha ser transformada de novo, voltar para o sistema produtivo. Então, isso que é fundamental, separar cada item para dar a sua destinação correta. E aí a gente vai estar fazendo a nossa parte. Exatamente. Ai, obrigada, Tati. Nossa, eu acho que foi bem esclarecedor, né? Todas as informações, acho que ajudou aí todo mundo que está assistindo, né? A também realizar essa separação corretamente dentro das empresas, levar para suas casas, passar isso para os clientes, para fornecedores, né, prestadores de serviço, porque esses também, né, vão lá e vão deixando tudo, né, de repente bagunçado, vão jogando tudo no lixo de qualquer forma. Então, é muito importante a equipe estar de olho e orientar, né, com educação, que nem a Tati falou, porque não é só o cliente, mas também o prestador de serviço, né? Então, sempre dá aquela orientada, com muita educação, gentileza. E ele vai ser uma outra pessoa que vocês vão estar ensinando a fazer a separação da forma correta. Tá certo? Então, Tati, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui para compartilhar com a gente essas informações tão importantes, que eu espero que todos nós aí, né, realmente possamos fazer nossa parte a partir de agora, quem ainda não faz. E quem já faz, a gente sempre pode melhorar, tem espaço de sobra, né? Vamos buscar outras pessoas para fazer igual, então. Muito obrigada, Tati. Olha, eu que te agradeço, Carol, assim, tô achando maravilhosa essa oportunidade. Vejo assim o seu comprometimento, eu acho tão lindo assim ver como você está comprometida assim com a causa, então colocando isso assim, sabe, como proposta de trabalho, de levar isso para outros espaços. Isso é fundamental. Se cada um fizer isso, a gente pode mudar, girar a roda, né, de uma maneira diferente e todo mundo ganha, a sociedade como um todo ganha, todos os seres ganham. Então assim, muito grata pelo convite, parabéns pela sua atitude, né, de estar querendo levar isso para mais gente, né, sendo esse agente transformador. É o que a gente espera, né, Tati? Quem sabe São Sebastião vai ser uma cidade modelo. Exato. Não é verdade? Para poder aí mostrar para todo mundo que é possível. Exato. Né? A gente está aqui e é possível fazer. Muito obrigada, então. Muito grata. Até logo.